Vamos lá, então, a nossa terceira e última forma de complementação da ANOVA, a análise de regressão. Quando é que a gente vai utilizar ela? Sempre que os nossos tratamentos representarem níveis de um fator quantitativo, tá? Então, a melhor forma nesse caso vai ser a gente decompor a soma de tratamentos em efeitos de regressão, né? Então, a gente vai testar graus para a nossa regressão polinomial. Por que é melhor? Porque é muito mais informativo e eficiente do que a gente comparar as médias de tratamentos, né? Seja pelos testes de comparações múltiplas ou ainda pelos contrastes ortogonais. Porque quando a gente faz comparação das médias de tratamentos, a única coisa que a gente vai conseguir chegar no final das contas como indicação é a um dos tratamentos, né? Ou alguns dos tratamentos. E pela regressão, a gente pode ter como indicação, inclusive, um tratamento que não foi utilizado, ou seja, um nível, né, já que é quantitativo, um nível intermediário, né, entre os níveis que foram medidos, testados no nosso experimento. A análise, ela é a parte inicial, né, para testar os níveis, os graus da regressão, é muito parecido com os contrastes ortogonais que a gente viu na aula passada. Então, o objetivo inicial é a gente dividir a soma de quadrados de tratamentos, tantos quantos forem os graus de liberdade de tratamentos, em componentes de regressão. Linear, quadrático, cúbico e assim por diante, tá? No número de graus de liberdade de tratamento. O procedimento, a gente vai... Na verdade, o que eu tô colocando aqui é só para vocês saberem como é que se fazia isso antigamente, tá, gente? Nós vamos fazer os nossos cálculos, né? Muito mais cálculos... eu até nem coloquei a tabela lá para vocês, porque eu acho que não tem necessidade. Então, nós vamos usar muito mais o R do que fazer esses cálculos à mão, tá? Eu vou mostrar para vocês só a questão da decomposição da soma de quadrados. Inclusive, deu uma mudada nesses slides, então se vocês tinham buscado esse PDF antes dessa aula, desse vídeo, dessa videoaula aqui, vocês vão notar, então, que eu alterei esse arquivo, tá? Porque eu dei uma reduzida ali, porque tinha muito cálculo à mão que usava, então, esses valores tabelados aqui, que eu achei que não tinha necessidade atualmente. Tá? O importante é a gente entender o raciocínio, a partir de um exemplo que a gente vai fazer aqui, o primeiro, da parte de decompor a soma de quadrados de tratamentos nos graus, nos componentes de regressão polinomial. E só, tá, gente? O restante, que é a gente estimar a regressão, vocês viram, né, acredito que no semestre passado, quando fizeram a disciplina de modelos lineares, né? E aqui a gente vai usar direto o R para fazer esse ajuste para nós, tá? Bom, então o objetivo é esse aqui, né? Só para a gente organizar. Então a gente vai decompor a soma de quadrados de tratamentos em tantas quantas forem as componentes. Tantos quantos forem os graus de liberdade, né? Em tantos componentes quantos forem os graus de liberdade de tratamento. Então, na componente linear, que é o grau 1, na componente quadrática, que é o grau 2, na componente cúbica, que é o grau 3, e assim por diante. E a regressão que a gente vai ajustar, então o que a gente vai testar é a presença adicional daquele componente na regressão polinomial. Então, por exemplo, se a gente chegar lá e verificar que a componente cúbica foi significativa, todos os outros componentes vão entrar, né, no ajuste da equação, tá? Até o grau maior. Então, o que a gente está testando aqui é a inclusão do terceiro grau numa equação, então, que já vai ter o primeiro e o segundo grau, certo? Regressão polinomial, portanto. Aqui só para a gente ter uma ideia, então, se eu tiver um tratamento que tem 3 níveis, tá? Nessa tabela que eu falei para vocês, né? Eu vou entregar aqui para vocês alguns valores, a gente não vai fazer esse cálculo à mão, tá? Até posso colocar a tabela lá para vocês, acho que eu vou deixar a tabela lá então para vocês terem, né? Ver de onde é que saem esses coeficientes aqui para o teste dos componentes. Então, para 3 níveis, eu vou ter, então, 2 graus de liberdade. Com 2 graus de liberdade, eu posso avaliar, então, o efeito linear e o efeito quadrático, né? E o efeito linear, eu tenho estes componentes para o cálculo. E para o efeito quadrático, estes coeficientes, tá?
Então, o que a gente... E aí, aqui a gente tem a ideia das equações que eu posso ajustar, né? Dependendo de qual efeito for significativo. Se somente o efeito linear for significativo, essa é a equação, uma reta. E aí eu vou ter, então, né? Uma reta, né? Aqui eu estou mostrando só um efeito ascendente, né? Mas poderia ser o contrário, né? Para baixo. Conforme vai aumentando o valor de x, né? O nosso fator, diminuindo o valor da resposta. Poderia ser, tá? Aqui pensando num acréscimo da resposta, tá? Se o efeito quadrático for significativo, a gente tem, então, presença de curvatura. E aí, então, essa é a equação que a gente vai ajustar, né? Uma equação de parábola, né? Que pode ter curvatura, então, virada para cima ou para baixo, né? E isso tudo a gente vai estudar, porque daí a gente vai querer buscar os nossos valores de máximo, tá? Então, a partir dos nossos... Eu tenho 2 exemplos aqui, a gente vai conseguir ter uma ideia de como interpretar, tá? Primeiro exemplo, a gente tem que um engenheiro da área de desenvolvimento de produtos está interessado em investigar a resistência à tensão de uma nova fibra sintética que será usada para produzir o tecido para camisas masculinas. Então, a gente quer tecido, né, mais resistente, tá? O engenheiro tem conhecimento de experimentos anteriores que a resistência é afetada pela porcentagem de algodão expressa em peso, usada na mistura de materiais utilizados para a produção da fibra, né? Então, vai ser então a proporção de algodão, né, sobre o total da mistura de materiais usados na fibra, tá? O engenheiro, então, suspeita, né, que aumentando o conteúdo de algodão, aumenta a resistência da fibra, pelo menos inicialmente, né, ou seja, a níveis mais baixos. Ele também sabe, então, que o conteúdo do algodão da fibra pode variar entre 15 e 35, para que o tecido tenha uma característica de qualidade que é importante, né? Ou seja, se for muito menos algodão, não vai ficar legal essa fibra, e se for muito mais do que 35% de algodão, também não vai ficar legal. Então, nesse sentido, ele foi lá e testou 5 níveis de algodão, 15, 20, 25, 30 e 35. E desenvolveu 5 peças, né, 5 camisas, 5 pedaços de tecido, alguma coisa assim, né? Com cada uma dessas percentuais de algodão, tá? E avaliou, então, a resistência do tecido. Então, aqui nós temos as 5 peças que foram produzidas com 15% de algodão e a sua resistência observada. E assim por diante, as 5 com 20, até as 5 peças que foram produzidas com 35% de algodão e as suas resistências observadas, tá? Total e média para cada um dos 5 níveis, então, de algodão, beleza? Bom, a gente vai, então, inicialmente para o R, né? Já para a gente fazer algumas coisinhas a gente vai fazer a mão, algumas coisinhas a gente vai no R, tá? Então, aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, eu fiz um box plot aqui no R, e a gente consegue, a partir do box plot, eu vou mostrar lá no R, né, esse gráfico, a gente consegue ver que a resposta, ó, conforme vai aumentando o nível de algodão, né, o percentual de algodão na mistura para fazer a fibra, a resposta, que é a resistência, sobe até certo ponto e depois decresce, né? Estão vendo? Ó, é isso que está aparecendo, tá? Então, vamos lá no R fazer essa... Primeiro eu vou ler aqui, né, o banco de dados, que é um arquivo, então, chamado de resistência a algodão. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável que eu vou chamar de algodão fator, porque a variável percentual de algodão, perc-alg, né, ela é uma variável quantitativa, né, 15, 20, até 35. E eu vou precisar dela com estes valores como quantitativa, se o efeito de algodão for significativo, porque depois eu quero ajustar a equação, então eu preciso dela quantitativa. Mas eu preciso dela como fator, né, como uma variável qualitativa, né, para o modelo pelo menos, para o modelo da nova, para poder identificar se o efeito do algodão, da quantidade de algodão é significativo, tá, gente? Então, por isso que eu estou criando uma nova variável que eu chamei aqui de algodão fator no nosso banco, tá? Bom, aqui está o box plot, então, onde, ó, exatamente aquele que eu tinha mostrado lá nos meus slides, né? Que à medida que eu aumento a quantidade de algodão, percentual de algodão na mistura, para fazer a fibra, a minha resposta vai aumentando até certo ponto, ó, algo em torno de 30, e depois decresce,
certo? Então, vamos ver como é que esse comportamento aqui vai ser avaliado como significativo para a gente fazer o ajuste polinomial. Primeiro, né, a gente precisa saber se, para fazer esse ajuste polinomial, se realmente isso que eu estou enxergando aqui, aumentando e caindo, é significativo. Ou seja, que existe o efeito do algodão sobre a resistência no tecido, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a ANOVA, tá? Usando, então, a função AOV, onde resposta, que é a nossa resistência, né, independente aqui, né, respondida pelo efeito de algodão, tá? No nosso banco de dados, então, banco algodão. E aí eu peço a instrução ANOVA, a função ANOVA, para que ele me mostre, então, a tabela, né? A tabela da ANOVA. E na tabela da ANOVA, a tabela da ANOVA eu tenho aqui, então, ó, o efeito de algodão, né, com um teste F aqui de 14,78, arredondando, altamente significativo, ó, a 0,1%. Então, a minha conclusão aqui é rejeitar H0. E a minha H0 é de que a média de resistência com 15% de algodão é a mesma média de resistência com 20, com 25, com 30 e com 35. Rejeitamos. Ou seja, há efeito de algodão. Ou seja, dependendo da quantidade de algodão que eu coloco, eu vou ter uma resistência diferente, né? Em linhas gerais, é essa a nossa primeira conclusão. Eu preciso saber, então, que quantidade de algodão eu tenho que colocar para ter uma fibra mais resistente, portanto, uma camisa mais resistente, né? Se eu fosse, tá, gente? Só para a gente relembrar. Se eu fosse voltar lá 2 aulas atrás e fazer comparações múltiplas, o máximo que eu ia conseguir chegar é em sugerir algum destes 5 níveis: 15, 20, 25, 30 ou 35. E vejam a quantidade de testes que eu ia ter que fazer para dar essa indicação. Que eu teria que fazer 5 médias comparadas 2 a 2. Né? E a gente já sabe que isso não é legal do ponto de vista lá da taxa de erro do tipo 1, pela essa multiplicidade de testes. Primeiro problema, né, que não seria adequado usar o teste de comparações múltiplas aqui. O segundo, né, que na verdade deveria ser a nossa primeira, né, observação aqui, é que a nossa variável percentual de algodão é uma variável quantitativa. E eu estaria perdendo informação no momento que eu for decidir só por um destes 5 níveis, fazendo um teste de comparações múltiplas. Eu teria muito mais informação usando essa característica da escala quantitativa, deste fator ser quantitativo, né? E chegar, então, a uma equação, ou seja, ajustar uma função de resistência como função do percentual de algodão. É muito mais informativo. E depois usar essa função para a gente conseguir fazer a nossa indicação, né? De quanto de algodão eu devo colocar para maximizar a minha resistência. Que não necessariamente vai ser um desses 5 níveis. Ou seja, como eu tenho uma função, eu consigo então achar o ponto de máximo nessa função, que talvez seja algum valor nem medido, certo? Tá, gente? Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Lembram que eu falei lá que as pessoas saem, né, tocando um teste de comparação múltipla e deixam de aproveitar bem a informação, né, usando a complementação correta, tá? Então, só para mostrar aqui nos slides, né, eu fiz aqui o teste, né, da ANOVA, que é o resultado que eu apresentei lá para vocês. Então, agora, como eu tenho 4 graus de liberdade para o nosso efeito de tratamentos, né, que são a quantidade percentual de algodão na mistura da fibra, esses 4 graus de liberdade vão permitir a gente testar até o 4º grau, ou seja, equação linear, quadrática, cúbica ou quártica. Né? Então, até o 4º grau, a nossa regressão polinomial pode ter, se até o 4º grau, se o 4º grau, né, for significativo, certo? Então, a nossa próxima etapa é a gente testar isso, né? E aí, nesse exemplo aqui, a gente vai estar fazendo as continhas à mão, lembrando aquilo que eu disse, que é muito parecido, né? O cálculo, na verdade, é o mesmo cálculo, né? E o raciocínio é parecido com os contrastes ortogonais. Então, a gente vai fazer uma tabelinha, ó, parecida com o que a gente tinha feito lá nos contrastes ortogonais, onde eu vou colocar aqui, né, os níveis de algodão, os totais para cada um destes níveis, né? Então, os totais de resistência para cada um desses níveis.
Depois a gente tem os coeficientes dos polinômios ortogonais. Isso está naquela tabela, então, que eu falei para vocês. Eu vou disponibilizar só para vocês terem acesso e enxergar estes coeficientes, tá? Para ver de onde é que a gente tira para fazer esse cálculo à mão. E aí, estes coeficientes aqui, semelhante aos coeficientes que a gente viu lá dos contrastes ortogonais, o que a gente vai fazer? Multiplicar o coeficiente pelo total do tratamento, para cada um deles. Coeficiente total do tratamento, coeficiente total do tratamento, e assim por diante. E nós vamos, então, depois de fazer esse produto, né, de coeficiente total de tratamento, somar este produto, que é o que eu já tenho aqui chamado de efeito. Então, esta parte aqui, ó, da fórmula, a gente está chamando aqui de efeito, tá? É essa soma de produtos coeficiente total de tratamento. Para o efeito linear, para o quadrático, né, coeficientes vezes totais de tratamento. Para o cúbico, mesma coisa, coeficientes vezes totais de tratamentos. E a soma para o efeito quártico, que é, então, a soma dos produtos coeficientes totais de tratamentos. Para eu obter a soma de quadrados, eu vou pegar este efeito, colocar o quadrado e embaixo dividir por R, número de repetições, que a gente viu que é 5, lembra que eu falei, né? 5 peças que foram produzidas com cada nível de algodão, vezes a soma dos coeficientes ao quadrado. Neste nosso exemplo aqui, né? Então, eu vou botar cada um desses coeficientes ao quadrado. Então, vamos lá, o quadrado, né? Dá 4, 1, 0, 1 e 4. Somando, dá 10. Então, eu tenho aqui o efeito ao quadrado, 41 ao quadrado, e embaixo, né? 5 é o número de repetições e 10, então, essa soma de coeficientes ao quadrado. Eu chego em 33,62. E vou fazer a mesma coisa para o efeito quadrático, para o efeito cúbico e para o efeito quadrático, tá? Se eu somar estas 4 somas de quadrado, nós vamos chegar exatamente em 475,76, que é a soma de quadrados de tratamentos, né? Que é o nosso algodão. Tá? Então, vejam que é exatamente, né, muito parecido com a ideia aqui, ó. Então, se eu somar, eu vou chegar em 475,76. É muito parecido com o raciocínio, né? O cálculo é o mesmo, né? O raciocínio é semelhante ao dos contrastes ortogonais, né? Aqui, na verdade, o que a gente tem são contrastes para efeitos de regressão polinomial, né? Então, aqui na sequência, os 4 efeitos que a gente está testando. Botei as somas de quadrado aqui, a gente, né, lembrando, né, os quadrados médios vão dar iguais, porque são as somas de quadrados dividido por 1, que é o grau de liberdade, e depois vem o teste F. Então, esse 4,17 é 33,62 dividido por 8,06, que é, então, o quadrado médio do erro. Ó, se eu voltar lá do R, ó, 8,06 quadrado médio do erro, tá? E assim por diante, né? Então, cada um desses Fs aqui, até este último, né? Onde eu vou, da onde é que vem esse 4,21? 33,95 dividido por 8,06. Esse é o teste F para testar o componente quadrático, né? E aí, a gente vai comparar estes 4 valores F aqui com F tabelado, né? A 1 ou 5%, tá? Aqui eu já tenho os p-valores, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho como obter isso lá no... Se eu fosse buscar, né, o valor crítico na tabela F, eu vou buscar então com 1 grau de liberdade no numerador e 20 graus de liberdade no denominador, né? Para comparar com esses valores, tá? E a gente veria aqui que o coeficiente linear aqui não deu significativo, no limiar da significância é 5%, né, mas não deu significativo. O quadrático foi significativo, o cúbico foi significativo e o quártico, né, o quarto grau, não foi significativo, né, também no limiar é 5%. Ou seja, qual foi o grau mais alto significativo? Então, eu começo daqui, olhando de baixo, né, para cima, qual é o grau mais significativo, né? O mais alto grau significativo. Então, aqui eu tenho uma não significância e aqui está a minha primeira significância, olhando, então, dos maiores graus da nossa equação polinomial. Então, a minha equação ajustada vai ser uma equação cúbica. Então, a nossa equação vai ter tanto o x1, o x2, quanto o x3. Vejam, mesmo que o linear não tenha dado significativo, gente, tá? Porque como se trata de uma equação polinomial, todos os graus até o grau maior, que foi significativo, entram no ajuste, na equação ajustada,
tá? Bom, como é que eu faço isso lá no R, tá? A instrução no R é a seguinte, eu vou usar então a função LM, a nossa variável, então, a resposta. E agora eu vou precisar daquela variável original, que era a variável quantitativa, que era percentual de algodão. Então, eu vou colocar ela aqui, ó, né? Ela pura, né? Que vai me dar o teste para o efeito linear. Depois, ó, eu vou colocar ela ao quadrado, né? E pedir o teste aqui do indicador do efeito quadrático, depois do efeito cúbico e depois do efeito quártico, tá? Do quarto grau. Desta forma, eu vou ter disponibilizado aqui, ó, exatamente, ó, os 4 efeitos: linear, quadrático, cúbico e quarto grau, quártico, tá? Exatamente com a soma de quadrados que a gente acabou de calcular, que a gente tinha mostrado lá como fazer a mão, ó. Exatamente estas somas de quadrado aqui, ó, é as que estão aparecendo aqui, ó. Vejam, certo? Os testes F, que a gente acabou de olhar, e aqui os p-valores, as probabilidades associadas. E tá aqui a nossa significância, ó, do terceiro grau. Então, por isso que agora nós vamos para a próxima etapa, que é ajustar o modelo polinomial do terceiro grau, incluindo até a terceira componente, tá? Bom, vamos pedir lá no R só para a gente seguir. Então, como é que eu testo o grau usando aqui no R, né? Uso a função LM, colocando os 4 graus, e depois eu peço a nova desse modelo para ele me apresentar, então, o resumo do modelo, ó, que é o que está aqui, então, soma de quadrados, média de quadrados, teste F e as probabilidades, né? E aqui, este é a significância que a gente interpretou, né, e levou a nossa conclusão de ajustar, então, uma equação polinomial do terceiro grau. Próxima etapa, então, é ajustar o modelo, né? Então, como é que eu ajusto o modelo? Exatamente como o caminho que a gente tinha acabado de fazer ali atrás, só que agora, né, eu vou colocar só até o grau que eu identifiquei como significativo. Ó. Então, se eu botar, eu chamei aqui de modelo ajustado, e aí eu vou pedir summary, ó, eu não vou mais pedir o ANOVA, deixa eu só voltar. Para testar o modelo, eu vou pedir a ANOVA, certo? Com todos os graus possíveis. Definido aqui no teste da ANOVA, que é o terceiro grau que a gente vai ajustar, eu vou usar a mesma função, só que agora sem o quarto grau, que não foi significativo, e ao invés de pedir a ANOVA, eu vou pedir summary, porque daí vai aparecer os coeficientes da nossa equação, tá? Então, vamos lá. Aqui. Eu peço, então, né, LM até o terceiro grau e summary, ele vai me entregar aqui os nossos coeficientes, tá? Então, estão aqui os nossos coeficientes da nossa equação, né? Ó, 62 é o nosso B0, menos 9,01 é o nosso B1, né? Então, é o coeficiente do x1. Depois 0,48 é o nosso B2, é o coeficiente, então, do x ao quadrado, e menos 0,0076 é o nosso B3, o coeficiente do x ao cubo, certo? Que tá aqui, ó. Tá? E aí eu já coloquei, ó, aqui para vocês, ó, tá aqui a nossa equação, né, mostrando ela bonitinha, né, y chapéu, tá aqui, né, coeficiente multiplica x, que multiplica x ao quadrado e x ao cubo, tá? Aqui tá o gráfico também, que a gente já vai mostrar como obter o gráfico. Bom, na sequência a gente vai fazer exatamente isso, tá? Essa primeira instrução aqui, pessoal, ela vai criar a função, né, essa função aqui, né, com estes coeficientes. Então, eu vou salvar os coeficientes, ó, então eu chamo de betas, os coeficientes desse modelo ajustado, então ele está usando esses coeficientes. Depois eu vou criar a função, a resposta, a minha variável resposta, que eu vou chamar de resiste, né, e então eu crio uma função onde eu estou pegando a variável, né, ó, a percentual de algodão e multiplicando pelo meu beta 1, depois a percentual de algodão, né, pelo beta 2, eu vou botar percentual de algodão, perdão, aqui é o meu beta 0, o B0, né, aqui o B vai ser o meu B1, né, só tá em ordem diferente, tá, mas é o B1 vezes o algodão linear, depois seria o nosso B2 vezes o algodão ao quadrado, e aqui seria o nosso B3 vezes o algodão ao cubo, tá, então a nossa essa equação aqui, tá, substituindo aqui esses x pelo valor do algodão, tá? E aí eu vou ter, então, a resistência estimada.
Para quê? Para depois eu vou usar essa função aqui, ó. Essa função de otimização, ela vai dentro do intervalo onde eu estudei, né? Então, entre 15 e 35, né? Não fora desse intervalo, que só dentro desse intervalo eu posso fazer inferência. Ele vai otimizar, né? Achar o meu resultado ótimo. E aí, a gente fazendo isso, eu chego aqui, então, que como o nosso objetivo é maximizar a resistência, eu tenho, então, como indicação, né? Usar 28. Então, vejam, deixa eu só voltar lá, ó. Lembram do nosso boxplot? Olhando o boxplot, ó, eu vi aqui aumentando e depois decrescia. Subia em torno até de 30, depois decrescia. Então, esse ponto de máximo nessa equação, esse gráfico que a gente vai estar enxergando aqui, ó, certo? E este gráfico aqui a gente obtém a partir dessa instrução, né? Eu pedi aqui, ó, um plot cruzando o percentual de algodão com a resposta e a curva que eu vou colocar, então aqui são os pontinhos, aqui desse jeito é para colocar esses pontinhos aqui, e esta curva ali, a nossa equação, é a partir desta instrução que a gente colocou aqui, né? Da nossa função que foi ajustada, né? Resiste. E aí, então, eu vou colocar essa curva aqui, onde esse ponto de máximo vai estar alguma coisa mais ou menos aqui, que é aquele nosso 28,23 arredondando, tá? Então, essa é a nossa indicação, utilizar em torno de 28% de algodão, onde eu vou maximizar, né, a minha resposta em torno de 21 de resistência, certo? Então, só para a gente rodar lá no R, essas etapas todas que eu falei para vocês, estão aqui, ó. Então, eu salvo os betas, eu crio a nossa equação ali, né, a função, a variável resistência em função dos betas, em função da nossa equação ajustada. Eu coloco, né, eu vou atachar o banco ali para a gente poder fazer, né, o gráfico. Então, eu coloquei só os pontos por enquanto. Agora aqui eu vou adicionar a curva. E aqui eu vou pedir para otimizar. Então, 28 de algodão me maximiza a resposta em 21 de resistência, aproximadamente. Certo? O legal, então, gente, só para a gente finalizar esse exemplo, depois a gente vai olhar um outro exemplo, né, na sequência. O legal desse exemplo aqui é mostrar que se eu tivesse feito comparação múltipla, provavelmente talvez eu indicaria 30 de algodão. E vejam que o máximo, né, da minha resistência acontece usando 28 de algodão. Então, essa é a minha resposta ótima, tá? Que eu estaria perdendo, além de ter essa própria equação, né, que é ganho de informação no momento que eu tenho esse ajuste aqui do relacionamento entre a resistência e o percentual de algodão, tá? Outra coisa importante, né, quando a gente ajusta regressão polinomial, é o quanto essa regressão conseguiu explicar da nossa soma de quadrados de tratamento, certo? Então, a nossa soma de quadrados de tratamento seria a nossa explicação do algodão, do percentual de algodão, né, para a variabilidade da resistência. E aí, agora o que a gente quer ver é o quanto a nossa regressão cúbica conseguiu explicar desta variação, tá? Então, se eu pegar e dividir a soma de quadrados de regressão, que é somando a soma de quadrado do linear, quadrático e cúbico, que foi isso que a gente incluiu, né? Foram esses três componentes na nossa equação, somando isso e dividindo pelo 475, que é a soma de quadrados de tratamento, eu chego em aproximadamente 93, né? 92,86, 93%. O que é isso? 93% da variação da resistência da fibra devido à presença, à percentagem de algodão, né? Ou seja, que é os meus tratamentos, é explicado pela regressão cúbica, tá? Então, eu estou mostrando o quanto a regressão cúbica conseguiu explicar desta variação da resistência como função do algodão, tá? Aqui a gente mostra os cálculos feitos à mão, só para a gente entender, né? Isso aqui, ó. Isso aqui, certo? Porque aqui a gente utilizou o resultado, né? Uma função pronta de otimização do R. Mas como é que eu faria essas continhas na mão? Eu vou pegar a minha equação ajustada e pegar a primeira derivada. A primeira derivada desta nossa função aqui, igualada a zero, vai me dar os valores ótimos, né?
para o algodão, tá? Então aqui, como eu tenho uma equação quadrática, né, a minha primeira derivada deu uma função quadrática, que eu vou igualar a zero, eu tenho duas raízes, uma é 14 e a outra é 28, certo? Como a gente tem uma equação do terceiro grau, né, então a gente tem duas mudanças de sinal, então provavelmente um é mínimo e outro é máximo, certo, gente? Se eu pegar a segunda derivada, eu vou conseguir identificar, então, qual é o ponto de máximo e qual é o ponto de mínimo. Ou seja, mesmo se fazer o gráfico, claro que se a gente fizer o gráfico, a gente já vai enxergar, né? Ó, 14 e 28. Se a gente voltar no nosso gráfico aqui, gente, fica muito claro, ó. O 28 tá aqui, vai ser um ponto de máximo, e o 14 vai estar mais para cá, ó, onde a nossa curvatura começaria a subir de novo, aqui, ó. E aí o 14, então, seria o nosso ponto de mínimo. Como o nosso objetivo é maximizar a resistência, obviamente seria o 28 a nossa indicação, né? Que seria o nosso ponto de máximo. Mas fazendo essas, né? Ou seja, numericamente identificando esses pontos, então o 14 e o 28, primeiro, o 14, então tá aqui a nossa segunda derivada, a derivada de segunda ordem. No ponto 14, então eu vou lá e substituo na segunda derivada aqui onde tem x, eu boto 14, e eu chego em 0,3646. Como é positivo, é um ponto de mínimo. Se eu substituir o 28 lá, 28,22, né, aqui eu estou substituindo 28 aproximadamente, então, né, 28 no lugar do x aqui, eu chego em menos 0,31394. Como deu negativo, é um ponto de máximo. Logo, eu sei o quê? Que usando 28% de algodão, eu vou ter o nível máximo na resistência da fibra, né? Então, esse é o nível ótimo de indicação para o algodão, tá? Só para a gente ter, então, o registro dos cálculos feitos à mão, tá? Um outro exemplo, então, para a gente finalizar, é o seguinte. Um fabricante de papel que produz sacos de papel pardo está interessado em melhorar a resistência do produto à tensão. Então, também outro caso parecido, né? Só que lá era a resistência do tecido da camisa e aqui é a resistência do papel, do pacotinho lá do saco de papel pardo. A engenharia de produto pensa que a resistência à tensão seja uma função da concentração de madeira de lei na polpa. Lá, a resistência do tecido, da fibra, era a quantidade de algodão. Aqui, a resistência do papel é a presença de madeira de lei na polpa. E que essa faixa prática de interesse das concentrações de madeira de lei varia entre 5% e 20%. Então, o time de engenheiro responsável pelo estudo decidiu investigar 4 níveis de concentração de madeira de lei: 5, 10, 15 e 20. E eles decidem, então, fabricar 6 pacotinhos de papel, 6 saquinhos de papel com cada uma dessas concentrações, ou seja, unidades experimentais, repetições, né? Então, 6 repetições para cada percentual de madeira de lei na polpa, tá? E esses 24 pacotinhos de papel, sacos de papel, foram feitos em ordem aleatória, só para chamar atenção aqui, tá, gente? Que é muito importante, né? Porque a gente não pode se desgrudar da nossa primeira aula lá, que fala do planejamento. E a gente sabe, então, que a condução do experimento, né, desde a instalação dele até a coleta dos dados, deve ser sempre em ordem aleatória. Então, só para chamar atenção aqui de que isso foi feito na hora de planejar o experimento. Então, estão aqui, né, os 6 saquinhos de papel, as resistências dos 6 saquinhos de papel feitos com 5% de madeira de lei e assim por diante, até as resistências dos 6 saquinhos de papel feitos com 20% de madeira de lei na polpa, tá? Bom, olhando aqui o nosso resultado descritivo, então eu fiz aqui um box plot, o que a gente enxerga? Que à medida que aumenta, né, a concentração de madeira, aumenta a resistência, ó. Estão vendo? Ó? Vai aumentando. A princípio parece que vai ser algo linear, ó. Tá? Primeira coisa, eu preciso saber se sim existe o efeito de presença de madeira, né, na polpa, se isso realmente dá efeito na resistência, tá? Então, depois de fazer o box plot, o que a gente fez então foi a nova resistência como função da concentração de madeira de lei. Então, vamos lá, só para a gente chamar a atenção, gente. Primeira coisa, então tá aqui, ó, os meus dados. Papel concentração é o nosso arquivo, né, que eu vou criar um banco de dados, banco papel. E só para chamar a atenção que a mesma coisa que a gente fez lá no algodão eu faço aqui, ó. Eu tenho uma variável chamada concentração.
Essa variável é quantitativa, 5, 10, 15 e 20, que é o percentual de madeira. Mas eu preciso de uma variável qualitativa, né? Então eu chamei aqui de de concentração, underline fator, que eu vou precisar dela então para poder rodar a nova, tá? Depois, se isso for significativo, para fazer o teste dos efeitos, né, linear, quadrático e cúbico, eu vou usar a variável original concentração e depois para o ajuste do modelo também a variável original concentração, tá? Então, isso aqui tem que ser definido, ou seja, eu preciso criar essa variável, porque ela vai aparecer, então, aqui só para mostrar para vocês o gráfico que eu já tinha mostrado ali, né, o box plot, mostrando que à medida que eu aumento a concentração de madeira de lei, aumenta a resistência, ó. E aqui nós vamos ver, então, se esse efeito é significativo. Então, tá ali, ó, né? A concentração de madeira de lei deu altamente significativo, ó, 3, né, asteriscos. Então, deu uma probabilidade menor que 0,1%. Então, a nossa conclusão aqui é rejeitar H0, onde H0 dizia Mi5 igual a Mi10 igual a Mi15 igual a Mi20, ou seja, que a média de resistência é a mesma para qualquer um dos 4 níveis de concentração de madeira de lei na polpa do papel para fazer os saquinhos. Então, se a gente rejeita é porque há efeito de concentração de papel sobre a resistência. O que a gente não sabe é como é que acontece esse efeito, né? Se aumentando, né? Isso que a gente quer ver. Se vai ser linear, como a gente está enxergando aqui, que à medida que aumenta a concentração de madeira de lei, aumenta a resistência do papel, né? Então, essa é a nossa próxima etapa aqui, ó, testar o grau do modelo que a gente vai ajustar, que pode ser até o 3º grau, porque como a gente tem 3 graus de liberdade para concentração, né, para nosso fator aqui, né, que é a concentração de madeira de lei, que eram 4 níveis, 3 graus de liberdade, então, eu posso ajustar, então, o linear, quadrático e cúbico, tá? Então, essa é a nossa próxima etapa. E aí eu peço a nova, nesse momento, né, eu peço a nova, que é para mostrar o teste e não o ajuste do modelo ainda, o teste. E o teste, gente, eu acho que eu posso mostrar aqui, depois eu só vou lá e mostro que também está o resultado lá nos slides. Ó, então, o teste linear, efeito quadrático e efeito cúbico, né? Então, o que a gente está dizendo? Presença de x, né, grau 1 na nossa equação, presença de x ao quadrado na nossa equação e presença de x ao cubo na nossa equação. Não significativo, efeito cúbico, não significativo, efeito quadrático e somente significativo, o efeito linear. Ou seja, esse é o modelo que a gente tem que ajustar, tá? Então, desci aqui, ó, então somente o efeito linear deu significativo. Então, agora nós vamos ajustar esse modelo linear. Próxima etapa. É a mesma coisa que a gente tem aqui, ó, essa mesma instrução, só que agora eu vou tirar o quadrático e tirar o cúbico, que não deram significativo. Vou deixar só o efeito linear. Ó, então vai ficar só LM, resistência, como efeito linear de concentração. E peço summary para poder me entregar, então, os coeficientes, tá? Então, essa é a próxima etapa aqui da minha análise. Então, aqui, então, os meus coeficientes. Então, a minha equação vai ser y chapéu, né? Y é a nossa resistência, então, y chapéu, resistência estimada, é 7,17 mais 0,7 que multiplica concentração de madeira, tá? Então, essa é a nossa equação, ó. Tá aqui ela, tá? Então, ela é uma equação linear, tá aqui a nossa reta ajustada. Como é que eu faço esse gráfico com essa reta ajustada? Então, a partir dessa instrução aqui, ó, plot, concentração, resistência, vai aparecer os meus pontinhos. E a instrução abline aqui, né, vai me colocar, então, a função usando os betas que eu salvei aqui em cima, né? Então, os betas, eu vou pegar os coeficientes do modelo linear. E a Beeline, então, vai colocar, então, a regressão aqui, tá? Então, próxima etapa aqui, salvar, então, os betas, né? E pedir o gráfico com os pontos e depois pedir para colocar a reta ajustada, tá? A gente não fez nesse exemplo aqui, né? A questão que a gente tinha feito anteriormente aqui, ó, que era a otimização, porque
Porque como é uma equação linear, o máximo dela, né, é o nosso, né, ela vai aumentando, né, uma equação é uma regressão então ascendente, né, que à medida então que eu aumento a concentração de madeira de lei, eu aumento a resistência. Então, para eu maximizar a resistência, eu vou usar o máximo possível de madeira de lei. Como o máximo que eu estudei foi 20, 20 é a nossa indicação, eu não posso indicar mais do que 20, né, pessoal? Então, tá aqui a minha conclusão. Com o objetivo, então, de aumentar a resistência de papel, a gente indica utilizar a concentração máxima, que é de 20% de madeira de lei na polpa. E a última etapa aqui é a gente calcular, então, o nosso R2, né? Que vai ser, então, a soma de quadrado da regressão que eu ajustei, soma a soma de quadrados de tratamento. A equação que eu ajustei foi linear, então é só esta soma de quadrados que eu vou colocar. 367,5 sobre a soma de todas elas, que eu já tinha lá 383,5. Cadê? Aqui, ó. 383,5, que é a soma de quadrados de tratamento, tá? Então, dividido isso, eu tenho aqui aproximadamente, deu 0,958, aproximadamente 96%. Então, 96% da variação da resistência do papel devido à aplicação da madeira de lei é explicado pela regressão linear da resistência com a concentração de madeira de lei na polpa, tá? E por fim, para finalizar, a gente retoma aquele exemplo das variedades de cana-de-açúcar, que obviamente, né, variedade de cana-de-açúcar é um fator qualitativo, mas nós vamos fazer de conta que ao invés de ser as variedades, vão ser níveis de nitrogênio colocado como adubo na cana. Então, nós vamos substituir. Então, vocês vão fazer isso, tá, gente? Façam, que é uma forma de vocês darem mais uma exercitada. Substituam a variedade D por 0 de nitrogênio, a variedade A por 50 de nitrogênio, a variedade C por 100 e a variedade B por 150. Testem o efeito de nitrogênio e vejam qual é a equação. Como tem 4 níveis, né? Então é parecido com esse último exemplo. Pode ser linear, quadrático e cúbico, até o 3º grau, né? Porque vai dar 3 graus de liberdade. E depois ajuste a equação e façam o gráfico, né? E por fim, façam a indicação de vocês de quanto de nitrogênio vai ser indicado, então, para maximizar o rendimento da cana-de-açúcar, tá? É isso.